Atenção, trabalhadores. O Congresso Nacional aprovou a prorrogação para mais 60 dias daquela medida provisória que institui a redução da jornada de trabalho e também a suspensão do contrato de trabalho. Nós estamos recebendo a advogada Manuela Tucunduva, que chegou aqui para nos tirar essas dúvidas. Algumas coisinhas ainda não ficaram muito bem esclarecidas. São as mesmas regras anteriores que continuam em vigência? Mudou alguma coisa? Continua do mesmo jeito? Doutora, boa tarde. Boa tarde. Continua do mesmo jeito. A prorrogação é com relação ao prazo de votação da medida provisória e não com relação aos prazos que ela estipula, os prazos de prorrogação ou de suspensão da jornada. Então nós vamos ter aí a possibilidade das empresas continuarem com o funcionário afastado? Não, eu acho importante a gente esclarecer o que seria a medida provisória e o processo de votação dela para a gente entender o que é essa prorrogação, tá? Certo. Então, assim, de um modo geral, na nossa legislação, quem faz as nossas leis é o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional. Os nossos deputados e senadores. Isso, exatamente. Só que em casos excepcionais, em casos de urgência, emergência, como ocorreu agora, o presidente pode editar uma medida provisória. E como o próprio nome diz, essa medida é provisória. Então ela vale por 60 dias. Se ela não for transformada em lei, ela é automaticamente prorrogada por mais 60 dias. E foi exatamente o que aconteceu. Então a prorrogação foi do prazo para que os deputados e os senadores possam avaliar se eles transformam ou não em lei essa medida. Então nós estamos, nesse momento da tramitação dessa medida, os deputados, eles fizeram emendas nessa medida. Emendas são pequenas alterações no texto, nesse caso foram grandes alterações no texto. Eles fizeram alterações, aprovaram e transferiram isso para o Senado. Agora o Senado tem que dizer se ele concorda ou não com essas alterações. Concordando ou não, aí isso continua a tramitação. Mas, enquanto não tivermos uma decisão, continuam as mesmas regras. Tá, e aí continua, inclusive, aquela regra de quem está enquadrado hoje continua tendo também aquela facilidade, não vai ser demitido depois, tem aquela estabilidade posterior. Sim, continuam exatamente as mesmas regras e é importante a gente dizer que os empregadores e empregados, eles não podem prorrogar o prazo que eles já estabeleceram. Então, um exemplo, se eu suspendi os meus funcionários por 60 dias, eu não posso suspender por mais 60 dias. Isso não é possível, a prorrogação não é nesse sentido. A gente espera que o governo possibilite isso. Tanto que a Câmara, o projeto que a Câmara quer aprovar é nesse sentido, que o governo permita isso, mas o texto que a gente tem hoje, valendo, não permite. Então, não pode ser feito. Então, se eu suspendi o contrato do meu funcionário por 2 meses, esse funcionário tem que retornar, mas eu posso suspender um outro por 2 meses? Outro funcionário. Certo. O mesmo funcionário, não. Se for aprovado esse texto, provavelmente sim, mas enquanto não for aprovado, não. Doutora, nós estamos vivendo aí uma fase de exceção, umas regras que são totalmente novas, e às vezes até umas regras que são umas medidas tomadas assim a toque de caixa, necessárias por conta do que nós estamos vivendo em termos de saúde pública hoje no país e no mundo também. Essas medidas, elas dão assim uma visão ao trabalhador de que ele pode ser mandado embora lá fora. O que a gente pode pensar quando eu, por exemplo, chego na minha empresa e o meu patrão fala, ó, Camargo, você vai estar 2 meses suspenso aqui, o que eu, funcionário, posso pensar disso lá para frente? Para evitar essa demissão sumária, a medida trouxe a estabilidade por 2 meses. Mas o problema é o caixa da empresa, é a empresa continuar saudável e possibilitar esse emprego. Essa é a maior preocupação que se tem, né? Então, se a empresa não continuar saudável, ela não vai conseguir garantir os empregos. Esse é o grande ponto frágil que a gente vive atualmente. Doutora Manuela, obrigado, doutora. Doutora Manuela Tucunduva, advogada, ao vivo conosco aqui, nos tirando aí essas dúvidas. A suspensão ou a prorrogação desse prazo é uma prorrogação justa e necessária? Sim, sim. Agora, melhora isso? Tem condição? O que se está tentando aqui, amigo, é dar literalmente um fôlego para as empresas.